pessoal, tudo bom com vocês? Estamos ao vivo na nossa live de leiturinha do livro Bases do Diagnóstico da Medicina Chinesa, toda quinta-feira, às 19h30, é o nosso bate-horário, é aqui o seu bate-canal, onde a gente vai fazer a leitura do livro, do meu livro, Bases do Diagnóstico da Medicina Chinesa. Se você ainda não tem o livro, tudo bem, pode ficar tranquilo, porque você pode ouvir a live e com isso também aprimorar os seus conhecimentos em medicina chinesa. Se você já tem o livro, obviamente que você pode acompanhar aí da sua casa. Tenham quantas pessoas tiver, toda quinta-feira estarei aqui para que a gente realize então a leiturinha do livro. Tá tudo bem com vocês? Quem tá aqui que é da medicina chinesa, que veio para ficar, que tá acostumado com essa leiturinha. Olha, que eu quase nem tô avisando mais, porque eu já tô esperando que vocês já sabem, né? Que eu vou estar aqui quinta-feira, assim, do nada, vou aparecer aqui para fazer a nossa leitura, tá? E olha, gente, hoje vai ser muito legal, porque a gente vai encerrar o capítulo 1. Faltam 2 pedacinhos sobre língua, vai ter foto de língua. E aí a gente vai começar aqui, ó, capítulo 2, o diagnóstico da palpação, do pulso. Semana que vem a gente vai começar a falar de pulso. Então, bora terminar algumas coisas que ficaram faltando aqui sobre a língua. Faltou, gente, eu falar sobre, nem é sobre a língua, é sobre a saburra. Hoje a gente vai falar sobre a saburra. Primeiro, a gente eu pulei aqui, ó, na página 63, a gente fala sobre o grau de grossura da saburra lingual. Página 63. Vamos começar lá, ó, saburra fina. Pao pai. Desculpa. Pao tai. Tai significa saburra. É assim, tai, tá? Pao tai, saburra fina. Características: saburra com base fina que permite visualizar o corpo lingual. Significado clínico: doença causada por agente patológico externo, contraída há pouco tempo. Quadro clínico leve: doença que se encontra na superfície, não danificou o tecido do estômago. Pode ser também uma língua saudável. Gente, agora eu tenho que fazer uma coisa aqui com vocês. Bora lá. Tem algumas fotos aqui de língua, tá? O que eu quero falar aqui com vocês? Por que a língua com saburra fina, ela é importante? Porque ela vai me dizer o grau de gravidade do tipo patogênico. Anota aí. A língua, quer dizer, a grossura da saburra diz para mim o grau de gravidade do tipo patogênico. Se a língua tiver uma saburra fina, se for fina, então, olha só o que a gente leu. O tipo patogênico é leve, isso vocês precisam entender. Então, vendo essa língua bonitinha aí, ó, que tá embaixo da minha foto, essa língua pode ser considerada uma língua com saburra fina. Lembrando que hoje a gente não está prestando atenção na cor da saburra, na cor da língua, por enquanto. Eu quero que vocês foquem na saburra. É assim que a gente aprende a língua na medicina chinesa. A gente aprende observando separadamente, para depois juntar tudo. Gente, eu ponho minha mão no fogo. Se isso é ensinado no curso de pós aqui no Brasil, que a língua com saburra fina significa que o tipo patogênico está leve. Ou seja, se o seu paciente vem tratar com você hoje e a língua tá fina, corre tratar. Porque se você deixar para amanhã, pode ser que a língua esteja com saburra mais grossa. Aí vai ser mais difícil de tratar. Outro significado clínico. A língua com saburra fina significa que o tipo patogênico está na superfície do corpo. Anotou, gente? É sério. Quem que anotou isso daí? O que significa? Vamos lá. Pergunta para ser respondida no chat, hein? Quero perguntas, não quero respostas no chat.
O que significa, é sério, agora eu preciso da participação. O que significa dizer que uma doença é de superfície? O que é a doença de superfície? Consegue responder de maneira simples para mim? Então, gente, a língua com saburra fina significa que a doença é de superfície. E o que significa isso? Uma resposta super importante. Gente, uma síndrome de superfície nada mais é do que uma gripe, um resfriado, o pulso é superficial. Isso é uma gripe, isso é uma síndrome de superfície. A gripe, a princípio, é uma coisa leve, comparada com uma gastrite, comparada com uma diarreia, comparada com um problema cardíaco, não é verdade? Então a gripe, ela é muito simples, é passageiro, e é por isso que a língua tem saburra fina, tá? Vocês estão comigo? Dá um feedback aí. Quem tá acompanhando com o livro? Levanta a mão. Levanta a mão quem tá acompanhando com o livro. Vamos lá, página 63. Língua com saburra grossa. Características. Saburra com base grossa. Não é possível visualizar o corpo lingual. É o contrário da saburra fina, né? Se a gente colocar aqui uma foto, ó, olha só essa foto aqui. Isso é uma foto de uma língua com saburra grossa, tá? Só presta atenção na grossura, não vamos analisar a cor ainda. Significado clínico é o contrário, né, minha gente? É o contrário do que a gente acabou de falar. Estagnação de fleuma e umidade, pode ser, ou seja, a saburra grossa indica fleuma e umidade. Estagnação de alimentos, ou seja, alimento estagnado. Síndrome de calor interno. Quando eu falo calor, gente, aqui eu quero dizer o seguinte, que já não é uma síndrome de superfície. Quer dizer que o problema, ele já se agravou, entenderam? Isso significa que a língua tem saburra grossa. Ó, Deusa Mota, de Souza Mota. De Souza Mota tá acompanhando com o livro aí. Doença instalada? Isso mesmo. Olha só, uma forma de falar em português com a qual eu não estou acostumada. Por quê? Porque eu não aprendi aqui, né? Eu sempre falo doença de interior. Então, pode ser que isso seja uma boa tradução. Posso agregar esta tradução ao meu vocabulário. Uma doença instalada. Mas lembre-se que essa não é a tradução literal a partir do mandarim, tá? O mandarim fala assim, piao jiang. Piao significa superfície e li jiang, que é um interior. Li significa interior. Então, por mais que doença instalada seja uma forma legal de falar, o mais correto é a gente falar uma síndrome de superfície, que é algo passageiro, e uma síndrome de interior, que é uma coisa mais duradoura, mais difícil, como a gastrite, por exemplo, que a gente pode dizer uma doença instalada, tá? Mas vamos continuar falando doença de interior, porque aqui é medicina chinesa raiz, é direto do mandarim, tá? Então não quero confundir vocês. Se vocês quiserem padronizar, a gente fala doença do interior. Então, quando a gente fala síndrome de calor interno, se é interno, não é de superfície. Tá claro, gente? Só dê um joinha aí, só pra eu ter certeza de que vocês estão me acompanhando. Olha só, como eu falei, o contrário, né, da língua anterior. Quadro clínico antigo. Então, vamos voltar aqui à língua com saburra grossa. Quadro clínico antigo. Já danificou o ti do estômago. Essa informação aqui também você não vai encontrar muito por aí, hein? É fácil observar a transformação. Presta atenção agora, gente, para tudo, para até de anotar. É fácil, pra gente ver aqui o que eu vou ler agora. Observar a transformação entre a saburra grossa e a saburra fina, o que nos ajuda a determinar o grau de agravamento ou melhora do quadro clínico.
Gente, se você quer entender de fato se a sua doença é grave, pode ser, não é que ela esteja com sintomas agudos, hein? Mas um problema grave, um problema antigo, uma doença instalada, ou se é um problema recente, superficial, fácil de tratar, é só você observar a saburra do seu paciente. Eu tenho um caso clínico para contar. Eu tenho um paciente, gente, a saburra dele é horrível, horrível de grossa. Não é amarela, mas é branca e é muito grossa. É um homem e ele está tratando comigo infertilidade masculina, no caso a dele, porque ele e a esposa querem ter um filho. Se eu contar para vocês que desde o início eu tô tentando, como que eu sei se eu tô indo pro caminho certo? Porque eu tô tentando diminuir essa burra dele. A gente tá tratando há 6 meses. Com 3 meses de tratamento, a mulher dele engravidou. Foi em novembro do ano passado. Tu acha que eu tô tratando ele? Não, faz mais tempo que eu tô tratando ele, tá? Não faz só 6 meses, não. A mulher dele engravidou. Gente, nessa época, a saburra dele ficou fina. Ficou uma saburra normal. Nesse mês, em novembro do ano passado, ele conseguiu engravidar a mulher dele. A mulher, eles engravidaram. E foi a saburra mais fina que ele teve ao longo de todo o nosso processo de tratamento. Só que a mulher dele não segurou o bebê, perdeu o bebê. Dezembro ela estava recuperando, limpando o útero. Dezembro, janeiro, fevereiro, 3 meses. A gente recomeçou, eles começaram a tentar novamente a engravidar em março. Por isso que eu confundi. Tá em março, abril, maio. 3 meses agora que a gente tá tratando. Até agora ainda não conseguiu engravidar a mulher dele de novo. A saburra dele tá grossa. E eu nunca mais consegui aliviar essa saburra dele. Só que ele é um caso seguinte. Ele come super errado. Ele é obeso. Nessa época que ele engravidou a mulher dele, a saburra dele ficou fina. Ele emagreceu. Ele ficou no auge, gente. E olha só como que são as coisas, né? Quando ele tava no auge da saúde, a esposa dele engravidou. Aí depois degringolou, ele não tá mais... Ele tá fazendo as sessões de acupuntura comigo ainda, mas porque ele quer, porque eu já perguntei, você quer continuar? A gente já tá há 3 meses, essa burra dele não muda, ele não emagrece mais, ele entrou num estresse absurdo, foi pego na malha fina aí da declaração de imposto de renda, um estresse total a vida dele. Então, quer dizer, você vê, a nossa acupuntura, ela depende muito de um equilíbrio emocional do paciente. Acho que ele ficou frustrado quando a esposa perdeu o filho, os dois estão ali em torno dos 40 anos já, tá? Mas eu tô abrindo o jogo aqui com vocês, falando que sim, se você quer fazer o seu paciente melhorar, ou se você quer fazer o seu paciente, por exemplo, engravidar, seja homem ou seja mulher, detecta se você está indo pelo caminho certo a partir da grossura da saburra. Já tinham pensado nisso? Então, essa aqui é só um dividendo aí com vocês, tá? De um caso clínico. E essa parte aqui do livro também é super importante, ó. Existe uma teoria na medicina tradicional chinesa que diz o seguinte: o grau de secura ou umidade da saburra pode refletir a condição dos fluidos internos, seja através de sua abundância ou escassez, ou de sua distribuição pelo corpo. Então, gente, a saburra grossa, a saburra fina, também tem a ver com o grau de secura ou de umidade dos fluidos internos. Por isso que a gente falou que a saburra muito grossa tem a ver com muita umidade interna. A saburra muito fina tem a ver com escassez dos fluidos internos, tá? Olha aqui, mas ela também tem problemas? Flávia, ela não tem problemas. Eu deveria estar tratando a esposa, ela não quer vir. Não foi por falta de convite, só que todos os exames hormonais, todos os exames morfológicos, de obstrução de trompa, está tudo perfeito. Inclusive, nos ultrassons, ela tem muito óvulo, tá? Porque ele me trouxe isso. E o problema é dele, no sentido de que já foi detectado
que ele tem baixa qualidade de esperma, tá? Então, por isso que o foco é nele. Ele tem baixa qualidade de esperma e já teve varicocele. Mas quando ele engravidou a esposa, o ano passado, foi a maior vitória. Porque eles vinham tentando há anos, eles já fizeram inseminação artificial. A esposa nunca, não, mas não é que ela não segurou, nunca chegou a fecundar, não vingou. Não houve a fertilização, tá? E aí ele foi e engravidou com ela, ó, depois de tratar 3 meses comigo, eu tonificando o baço dele, porque um dos problemas é baço, por causa dessa saburra grossa, ele tem marca dos dentes na língua e outros sintomas de baço. Aí depois degringolou, aí até hoje não acertei a mão com ele, não acertei a mão, de verdade. E eles estão na luta, estão lá na tentativa, tá, Flávia? Então é por isso que, segundo ele, e os resultados que ele me trouxe da esposa, todos os resultados de exames físicos e clínicos e laboratoriais que ela poderia ter feito para tentar a gravidez, eles já fizeram, tá? Ok, gente, perguntas sobre língua ou sobre qualquer coisa que vocês queiram entender. No caso aí eu passei um caso clínico, né, de infertilidade masculina, onde eu estou analisando a língua para saber se eu estou no lugar certo, se eu estou indo no caminho certo. Gente, a live de hoje a gente vai encerrar a língua. Agora eu preciso passar outro slide para vocês, que para encerrar, ó, a gente vai falar da... Mas, gente, que horas são agora? A gente vai falar da saburra branca, saburra amarela e saburra cinza e preta. Porque a gente já falou de todos os tipos de língua. A gente já falou da saburra úmida, saburra viscosa. E agora eu quero colocar para vocês aqui um exemplo de língua amarela. Olha só essa língua aí. Tá parecendo um amarelo bem artificial, não é verdade? Gente, quando a gente observa a cor da saburra, a gente tem que lembrar de perguntar para o paciente se ele não ingeriu algum alimento que depositava coloração na língua do paciente, tá? Suco de laranja, café, sei lá, qualquer coisa que seja bem corada. Aqui no centro-oeste, né? Pequi, açafrão, curry, tudo que é meio amarelado pode corar a língua do seu paciente. Então é importante você sempre fazer aquela perguntinha, tá? Parece sapinho? O quê? O que parece sapinho? A língua, né? Fica com um aspecto assim de sapo, né? Acho que é isso mesmo. A carcassinha ali, as costas de um sapo, né? Pior que parece mesmo. Gente, então vamos lá, né? Vamos lá. Vamos pôr a língua branca primeiro, porque eu quero... A gente vai falar da língua com saburra branca. Olha aqui. Deixa eu ver se eu trouxe várias línguas aqui. Aí, ó, parecido, né? Aqui, ó, língua com saburra branca. Saburra branca pode ser mais grossa ou mais fina. Vocês estão entendendo que a saburra, você vai analisar primeiro a grossura, esquece a cor. Aí você vai analisar a cor. Ela é branca, mas ela pode ser uma branca grossa, uma branca fina. As coisas meio que se misturam. Então, didaticamente falando, a gente pode sim juntar tudo no final, né? Na clínica, a gente junta tudo no final, mas didaticamente falando, a gente estuda separado. Vamos lá. Essa língua aqui, ó, que tá ao lado da minha câmera, vocês acham que é uma língua branca, grossa ou fina? Já abaixo dela tem uma outra língua com saburra branca, que parece um pouco mais grossa, não é verdade? É. Sapinho que dá em bebê. Acho que o sapinho que ela disse era a candidíase que dá em bebê. É, pode ser. Entendi. Ah, entendi. Nossa, eu aqui viajando, achando que era a pele do sapo. Gente, olha só, fungo branco de leite. Exatamente, fungo branco de leite. O pessoal gosta de falar isso, que é como se a língua tivesse mofada, fungada, coalhada. Porque a coalhada
é o fungo, né? Um fungo que dá no leite, que fermenta o leite. Então, leite fermentado. Essa é a tradução do mandarim, tá? Quando a gente traduz para uma língua coalhada. Mas olha, Ana Gomes, esse aqui não é o caso, tá? Porque quando a gente fala de língua coalhada, língua viscosa, a gente falou a semana passada. Dá uma olhada, Nathalie, dá uma olhadinha lá no YouTube, que a live tá lá no YouTube da semana passada, tá aqui no Instagram também. Quando a gente fala de grossura, a gente não leva muito para esse lado da viscosidade, dessa característica coalhada da língua. A gente só analisa mesmo se é mais grossa ou se é mais fina, como nessas duas fotos aí, ó. Que as duas únicas três, só dá para ver mais ou menos, né? Eu consigo enxergar só 3 línguas. As 3 são uma língua branca, com saburra que tende muito mais ao grosso. Só que aquela de cima, a superior, ela é um pouco mais para fina, tá? Significado clínico: síndrome de superfície, síndrome de frio. Pode também ser encontrada em pessoas saudáveis. Então, gente, uma pessoa saudável tem uma língua com saburra branca fina, bem fininha. Mas esse grau de finura, de grossura, ele pode ser vários, vai engrossando, vai engrossando, vai engrossando. A língua com saburra fina, ela é quase imperceptível. Creio que a maioria de nós que estamos aqui tem uma língua com saburra fina, tá? Então, mais uma vez, as línguas que a gente vê aqui nestes slides são todas mais para grossa, tá? Bom, mas qual que a gente tá focando agora? Na cor, na cor. Vocês concordam que todas essas línguas têm cor branca, saburra branca, tá? Olha, essa saburra branca, fina e úmida pode ser encontrada em pessoas saudáveis ou síndrome de superfície no seu estágio inicial, ou ainda síndrome de interior, mas com quadro leve, ou síndrome de deficiência da energia yang com frio interno. Eu não sei vocês, mas quando eu leio isso, eu acho incrível. Língua com saburra branca e fina. Ou é uma pessoa saudável, ou é uma síndrome de superfície, ou é uma síndrome interna já. Se a interna não é de superfície, ou seja, já entrou, já agravou, mais um quadro leve. Ou é uma síndrome de frio com deficiência do yang. Olha quanta coisa uma cor de saburra pode nos ajudar na hora do diagnóstico. E se ela for úmida? Se ela for branca e seca, pode ser síndrome de calor na superfície. Gente, então bora lá. A saburra branca e seca também pode ser uma síndrome de calor. Não é louco? Mas a síndrome de calor, a saburra não teria que ser amarela? O próximo estágio é ela ficar amarela. Entendeu? Se ela for branca e ressecada, quer dizer que o calor ressecou os fluidos internos, mas esse calor ainda não foi suficiente para mudar a cor da saburra. Olha, estamos na página 66, exatamente. Não, página 66, certinho, gente. Página 66, tá? Aqui, ó, em saburra branca. Ah, o que acontece com vocês? Olha que legal. Isso aqui, inclusive, foi ótimo, hein? Essa parte aqui da aula. Deixa eu esclarecer uma coisa com vocês. Quem tá aqui na live, que tem o livro da primeira leva, que comprou lá atrás, quando eu fiz o lançamento, essa página 66 tem um errinho que foi da editora, que eles confundiram o texto e trocaram o texto da saburra amarela, repetiu. Isso. Então, o que acontece? Ó, para quem tá na live comigo hoje, agora, eu vou enviar a correção para vocês por e-mail. Eu preciso que vocês entrem em contato comigo no direct, me digam o e-mail de vocês, que eu vou enviar o texto corrigido,
tá bom, Lídia? A Lídia, a Ana, o pessoal que tem. Então, Lídia, entre em contato comigo, que eu vou levar, que eu vou enviar. Então, o seu também está errado. Então, é assim, ó. Quem é da primeira leva? O que é a primeira leva? É o pessoal que comprou em fevereiro, na promoção de lançamento, a promoção com desconto. Nessa leva, eu só imprimi 200 livros. E estes 200 livros saíram com este erro nessa página 60. Eu não me lembrava. Quem já leu, quem estava antecipado, todo mundo que está entrando em contato comigo, eu tô mandando a correção por e-mail. É uma folha, vocês vão colar em cima. Vai dar certinho o espaço para corrigir. Então, ó, a Flávia, a Laudenice. Mas, Laudenice, eu já te mandei, né? O pessoal que comprou, a maioria que comprou era meu aluno do DSS. Pro pessoal do DSS eu já mandei a correção. Então, isso é para quem ainda não recebeu a correção, tá? Quem não recebeu a correção, a Laudenice eu acho que eu já enviei para ela. Mas se eu não enviei, não tem problema. Como é que eu vou saber quem são vocês? Tem que mandar mensagem para mim. Não precisa mandar agora não, que a gente tá na live. Terminando a live, mensaginha, ó, correção do livro, manda o seu e-mail. Preciso do seu e-mail. Ok, a Nathalie falando que vai ver depois. Tá bom. Pode ver, confirma aí. Quem tá entrando agora, página 66, quem quiser a correção do livro, só me mandar um e-mail que eu vou mandar a correção para vocês, tá? Mas então, como essa é a página do erro, vamos lá, acompanha aqui comigo. Ó, a saburra branca e seca pode ser síndrome de calor na superfície, e a saburra branca e escorregadia pode ser devido a... Peraí, Mico, vem pra cá. Ó, saburra branca e escorregadia pode ser devido a frio e umidade branca e escorregadia. Vamos lá. O que é a saburra escorregadia? Gente, a tal da saburra coalhada. É uma saburra branca e toda viscosa, toda babada, toda melada, que pode dar aquele aspecto de leite coalhado, tá? E aí, como ela tem este grau de umidade, vai ser devido a frio e umidade ou deficiência do yang do baço, acúmulo de líquido no interior. Vocês viram que interessante? Então, quanta coisa. Se você falar para mim, Karine, eu não consigo diagnosticar as minhas síndromes. Você já parou para aprender língua de fato? Porque quando você aprende a analisar a língua, olha quanta coisa que a gente detecta pela língua, que pode ajudar a gente a diferenciar a síndrome do paciente. Então, língua, gente, é super importante, tá? Vamos lá. Língua com saburra amarela. Agora sim, a gente vai postar esse aqui, ó. Amarelo, hein? Não sei se nessa foto aqui é corado mesmo, ou porque o paciente estava com essa língua amarelona mesmo. Saburra amarela clara, amarela escura, pode ser mais grossa ou mais fina. Significado clínico: síndrome de calor, síndrome de interior, ou seja, em outras palavras, a língua com saburra amarela ela é mais grave. Se é uma síndrome de interior, se é uma síndrome de calor e ela já tá amarela, essa é uma síndrome de calor muito quente. Porque lembra quando a gente falou da língua com saburra branca e seca? A língua com saburra branca e seca também é uma síndrome de calor, só que já é um calor mais suave. Se ela for uma saburra... olha só, se ela for uma saburra branca que se transforma em amarela, pode significar que o Ti perverso interiorizou. Se ela for amarela clara, o calor não é tão intenso. Se for amarela escura,
O calor interno pode ser excessivo. E aí, gente, olha só. Calor deficiente, calor excessivo, amarela. Qualquer tipo de amarela, desde que esteja amarela já, viu, gente? Você já pode considerar calor excessivo. Se ela for amarela fina, o calor ainda não está elevado, ou ainda a doença é de calor de superfície. O que significa que o calor não está elevado? Se ela for amarela fina, também pode significar que o calor não é tão excessivo. Por quê? Porque ela é fina. Lembra que a gente analisou que o grau de grossura da saburra define se a doença é grave ou não? Então, se ela é amarela, mas é fina, quer dizer que esse calor não é tão grave. Se ela for amarela, viscosa ou escorregadia, que é a tal da saburra pegajosa. Só que aqui não parece a língua com saburra coalhada, porque a coalhada é branca. E agora a gente tá falando de uma saburra amarela. Tá vendo essa foto aqui, ó? Aqui, ó. Embaixo de mim? Isso é uma língua amarela, com saburra amarela, escorregadia, bem melada, bem melada. Isso indica calor ou umidade umidade no interior, ou mucosidade turva que se transforma em calor, ou alimento estagnado que se transforma em calor. Gente, em outras palavras, a língua amarela, ela vai sempre estar muito ligada a calor. Aí você vai analisar, amarela fina, o calor não é grosso, não é grave. Amarela grossa, o calor é mais grave. Amarela viscosa, será que tem umidade aí? Deve ter umidade, porque ela tá viscosa, ó, igual essa língua que tá aqui embaixo. Ou essa outra língua que tá aqui, ó, do meu lado aqui, ó, também tá meio viscosa. Mas essa aí, vocês acham que ela tá viscosa ou ela tende muito mais a um mais ressecado? Porque se for uma língua com saburra grossa, amarela e ressecada, aí então o calor já tá muito excessivo, tá ressecando demais, a própria mucosidade tá ficando ressecada, ok? E a língua amarela e seca, olha só o que eu acabei de falar, indica que o calor excessivo já ressecou os fluidos internos, tá? Gente, e agora a gente vai entrar na fase final da live. E pra gente entrar nessa fase, onde a gente vai falar agora sobre a saburra preta, a saburra cinza, eu gostaria que vocês me deixassem um feedback ou alguma pergunta, tá? Pode escrever aqui, dá um joinha, diga qualquer coisa, se tá legal, se não tá, se tá ajudando, se não tá, se faz sentido, se mesmo sem o livro você conseguiu acompanhar, tá? Hora de deixar o feedback, enquanto a gente já começa aqui a leitura da língua preta ou língua cinza. Agora dá nojo, hein, gente? Será que dá nojo? Olha só. Esquece isso daí que eles falaram aqui, ó, de língua peluda, tá? Porque isso não é pelo. Só que na medicina chinesa, ocidental, eles não analisam como na medicina chinesa, tá? Vamos lá? Esse aqui tá muito bacana, hein? Língua cinza ou língua preta. Características. A língua pode ser cinza. A língua não, a saburra, né? Saburra. Pode ser cinza, preto ou algo entre estas duas cores. Essa língua aí tá com uma saburra bem preta, né? A saburra cinza ou preta provém da transformação da saburra branca em saburra amarela e depois para a preta ou cinza. O seu grau de secura irá indicar se a causa deve ser calor ou frio. Ok? Então, gente, a saburra preta pode, às vezes, estar significando algo ligado a uma síndrome de calor ou, às vezes, ligado a uma síndrome de frio. Vamos ver o significado clínico? Normalmente é encontrada na síndrome de, olha só,
calor excessivo que resseca o fluido. Então, não é estagnação, Nathalie, mas é secura excessiva, não vamos confundir. Ou teve um dia, esses dias, eu postei um vídeo no Reels onde eu falo do preto que tem a ver com estagnação. Mas isso é na língua, não é na saburra, tá? Não é na saburra. Aqui a gente está falando de saburra, então não vamos confundir. Pode ainda ser uma deficiência do Yang com excesso relativo de Yin. Gente, o que é um excesso relativo de Yin? Alguém pode transformar essa frase para mim? O que você entende como um excesso relativo de Yin? É uma síndrome de frio. Excesso de Yin. Por que é um excesso relativo? Porque no fundo, quem tá deficiente é o Yang. E aí o Yin parece que tá em excesso, mas é relativo. Porque ele não é absoluto. Ele tá com síndrome de frio ali, mas porque o Yang tá deficiente. Ou ainda, pode ser profunda deficiência do Yin dos rins, doença antiga de mucosidade interna estagnada. Então, vamos lá, Nathalie. Mucosidade interna estagnada. É a mucosidade que está estagnada. Não é estagnação do sangue até agora, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Saburra preta indica uma doença antiga que manifestou só depois de algum tempo. A saburra branca viscosa que se transforma em cinza ou preta viscosa indica uma deficiência de Yang com frio interno ou acúmulo de umidade e mucosidade no interior. Entendeu? Olha como é importante a gente observar conforme a língua vai modificando ao longo dos dias. Ou seja, ela era uma língua branca e viscosa que com o passar do desenvolvimento da doença virou uma língua com saburra preta. Ou seja, o Yang foi ficando cada vez mais deficiente e gerou frio interno. Lembra que a gente falou logo no início que a língua com saburra preta poderia ser ou uma síndrome de frio ou uma síndrome de calor? É frio ou calor? Depende dos outros sintomas. Pode ser sim uma síndrome de frio. E pode ser. Depende do que também? De onde ela derivou. Ela era amarela e ficou preta ou ela era branca e ficou preta? Olha que interessante. Se ela era amarela e ficou preta, o calor ressecou tanto, mas ressecou tanto, mas ressecou tanto, que ela acabou ficando preta. Se ela era branca e ficou preta, esfriou tanto que ela ficou preta. Eu não sei vocês, mas na minha cabeça faz sentido. Nathalie, eu acho muito difícil a gente encontrar uma língua assim também, viu? Eu também nunca vi aqui no Brasil, mas eu já vi muito na China. Aqui no Brasil, boa pergunta. Alguém que tá na live já encontrou alguma língua desse tipo, com este padrão? E para encerrar a live, né, gente? Saburra preta e seca, com fendas. Indica que a doença é de interior ou de superfície. Indica que o calor já ressecou os fluidos internos gravemente. Então, mesmo uma síndrome de superfície pode ter uma língua preta, mas com muito ressecamento dos fluidos internos. Uma febre muito alta que resseca os fluidos internos. É muito raro encontrarmos este tipo de saburra na clínica de acupuntura no Brasil. E aí, gente? Olha só ali, a Lídia, eu peguei um paciente com saburra amarela e preta na região do rim. Olha que interessante. E aí, o que você achou? Quais eram os outros sintomas do seu paciente? Se ela era preta, aí você vê que pode significar tanta coisa.
Você tem que analisar, será que era uma doença antiga de deficiência do yang dos rins? Ou era deficiência do yin dos rins? Você conseguiu juntar com os outros sintomas do paciente para conseguir identificar se essa língua com saburra preta era calor ou era frio? Olha aqui, já vi filho de uma amiga minha com uma infecção, não lembro onde, saburra preta, tinha febre, então era por causa do calor. Pode colocar. Isso, gente, vamos usar a comunidade tá lá, tem muito conteúdo, tá? A comunidade, tem muita live, tem muito material de apoio, quem tá lá, a Lídia tá lá, ela deve saber que é bem interessante, mas o uso da comunidade com casos clínicos depende de vocês vão jogar os casos lá, e eu vou entrar, outras pessoas vão entrar, não é só para eu entrar discutir caso não. Gente, pensa tanto que a gente pode ser útil lá na comunidade, todo mundo discutindo caso clínico, todo mundo dando a sua própria opinião sobre o assunto, entenderam? Então, inclusive, fica o convite, ó, quem não tá na comunidade, se quiser entrar, por enquanto, eu tô deixando livre, talvez eu não deixe livre aí não, assim, só para entrar na comunidade, tá? Aí eu não tô pensando como é que vai ser. Se vai ser só aluno do DSS que vai ter acesso à comunidade, se eu vou deixar livre. Tô analisando. Mas por enquanto tá livre. Se você quiser entrar para a comunidade, ela tem um valor de R$ 27,30 por mês. Para você ter acesso a 4 lives, material de apoio e esse espaço comunitário, né? Pra gente discutir coisas, casos clínicos, postar um monte de coisa lá. Aquilo não pode ser responsabilidade minha, é o benefício, usufruto de vocês. Posso entrar, dar uma opinião, dar alguma orientação, mas os casos têm que partir de vocês, tá? Vamos lá. Neste caso, tendo calor, vai retirar o calor do corpo com os pontos que retira calor? Isso, se tiver calor, você vai sedar o calor através de alguns acupontos. Por exemplo, IG4 é um ponto que tira calor. IG11 também tira calor. Tá? Quais outros pontos tiram calor? Depende de qual calor você quer tirar. Onde é que vai estar esse calor? Em qual órgão? Cada um dos acupontos da acupuntura vai sedar calor a partir de um acuponto específico. Olha aí o pessoal querendo entrar na comunidade. Sandra, o que eu posso falar para vocês? Quem tá aqui na live que quer entrar na comunidade, eu tenho que te dar um link. Entre em contato comigo no privado, porque ela de fato é uma comunidade secreta mesmo. Você não vai encontrar. Tem que ser só através de mim por enquanto, tá? Então eu vou te enviar um link e você vai entrar na comunidade pelo link, tá bom? Então quem estiver aqui na live, que quiser entrar para a comunidade, me pergunta que eu vou passar o link, tá? O link da comunidade não está no meu perfil do Instagram. No meu perfil do Instagram tem o link para você adquirir o livro, que também é muito bom, tá? Ok? Posso aguardar aí o mês a mês, tá? Mês a mês, é mensal. É uma assinatura mensal, igual ao Netflix. Só que é mais barato, né? Porque o Netflix você paga 40 e pouco, não é verdade? Gente, semana que vem a gente vai começar pulso. Vamos começar pulso. Ah, que legal, gente. Eu acho que vai ser massa isso aqui, hein? Olha o tanto que a gente já leu. A gente já leu tudo isso. A gente começou lá no início. Quem quiser começar as leiturinhas retroativas, pode ir lá no meu canal do YouTube. Tá tudo lá. A leiturinha, eu pego essa live, lanço lá no YouTube depois. Você pode entrar lá e pegar desde o início, tá? E agora, Nathalie, se você já é minha aluna do DSS, você me fala, porque eu também posso te enviar o link. O que acontece? Quem entrou pro DSS agora, nessa última turma,
entrou para o DSS e para a comunidade. Entrou nos dois. Quem era aluno do DSS que quer entrar na comunidade tem que pagar. E quem não é aluno do DSS, por enquanto, ainda eu tô deixando livre para entrar para a comunidade. Mas talvez não fique assim para sempre não, tá bom? Mais alguma pergunta sobre língua? Se não tiver, a gente encerra a live de hoje e aí a gente vai se ver terça-feira. Quem quer participar da live terça-feira que vem, a gente vai falar de algum acuponto especial, ainda não tô decidida ainda. Talvez seja acuponto Ló, talvez seja acuponto Fenda. A gente vai falar sobre todos os acupontos fonte, tá bom, gente? Uma boa noite para todos vocês. Espero que a live tenha sido boa. Deixa o seu like aqui pra mim. Se quiser ainda dá tempo de compartilhar essa live aí no aviãozinho, compartilhe, não cai o dedo não, viu, gente? É só clicar aí no coração, clicar na carinha, deixar uma carinha feliz aí pra mim, tá bom? Sim, a live vai ficar disponível sim, tá? Essa live aqui fica disponível, tá? As de terça-feira não ficam mais disponíveis, tá bom? Isso. Aí, pode acenar pra mim também. Gente, eu que agradeço a presença de vocês. Um beijo grande. Até terça-feira, hein? Espero vocês. Tchau.